dia a todos, sejam todos muito bem-vindos, em nome de Jesus, amém? Amém. Glória a Deus, nossos irmãos que estão pelas redes sociais, bom dia, paz seja com vocês, amados valentes do Senhor, sejam todos muito bem-vindos, em nome de Jesus, glória a Deus. Eu creio nessa estação, cuja qual nós somos plantados para florescer e frutificar, amém? Aleluia, aleluia, aleluia. Eu creio nessa estação de florescimento, de frutificação que o Senhor nos plantou para manifestarmos a glória dele aqui nesta terra, como uma geração que se levanta posicionada em velocidade, em constância, em fogo e em glória. Eu creio nisso. Aleluia, aleluia, aleluia. Em velocidade, em constância. Não é só correr, tem que correr com constância. Não é só correr com constância e se exaurir, e se cansar e não dar fruto e não florescer. É também estar em fogo e em glória, porque o altar afogueado expressa a glória do Senhor, e diante da glória do Senhor tudo se ajeita, tudo se transforma, tudo se manifesta, tudo se arruma, tudo se resolve e tudo se renova. Aleluia, 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 glória a Deus. Eu gostaria que fizesse um corte disso aqui, não sei quem vai fazer, mas disso que eu acabei de falar pelo Espírito, que não foi de mim, foi o Espírito quem falou. Eu gostaria que falasse esse re aqui, não sei o que foi, renova, restaura e etc, mas faça um corte disso, eu quero isso, eu quero essa frase, por favor, me ajude com isso, amém? Amém. Glória a Deus, aleluia, aleluia, oh glória, eu creio nisso, amém. Aleluia, que coisa maravilhosa, obrigado Espírito Santo, pode se assentar em nome de Jesus, sob a instrução e a inspiração e a revelação dessa palavra, amém? Glória a Deus. Mais uma vez quero louvar, agradecer, exaltar o nome do Senhor Jesus, que é o único digno de receber toda a honra e toda a glória nessa manhã, e agradecer ao Senhor, porque até aqui Ele nos ajudou. Glória a Deus. Até aqui nos ajudou o Senhor, e nós continuamos mais um dia, colocando mais alguns tijolos nessa grande obra de ministério que o Senhor nos confiou, cuja qual temos avançado e temos edificado aqui nessa terra, pelo poder da glória da ressurreição de Cristo, amém? Glória a Deus, amém, um amém, tá bom também, amém. Glória a Deus por isso, graças a Deus. Se dois concordarem, não precisa mais que dois, se dois concordarem, também não tem problema, se ninguém concordar naturalmente, tem o Espírito Santo que me inspira e que fala, amém. Eu e ele somos maioria, eu já aprendi isso, glória a Deus, aprenda você também, amém? Glória a Deus. Se você quiser concordar e não tiver ninguém para concordar com você, pode ter certeza que ao menos um você sempre vai ter para concordar. Se você estiver falando aquilo que está em alinhamento com a palavra de Deus, o Espírito Santo mora em você, amém. Está dentro de você, ele é uma pessoa, amém? Amém. Bom, então se ele é uma pessoa, você é outra, ele está com você, você está com ele, andando junto, e ele concorda com tudo aquilo que é a palavra de Deus, porque ele também é a própria palavra, amém? Amém? Então, se você estruturar e declarar a palavra, e ele estiver com você, como ele está, ele vai concordar com você. A Bíblia diz que se dois concordarem na terra, será concordado do céu. Então, meu irmão, aprenda, você e o Espírito Santo, seu bom e fiel amigo, ajudador, são maioria, amém? Você não precisa de mais ninguém, glória a Deus, mas é óbvio que se tiver os irmãos de fé junto, caminhando e concordar, fica melhor, fica mais gostoso, não é necessário, mas é melhor, é bom, amém. Glória a Deus pela sua vida, irmã, glória a Deus pelo seu amém, amém? Graças a Deus pelo seu amém, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Então, eu mandei um vídeo ontem e estava falando há pouco, algo que o Espírito colocou no meu coração, e foi essa semana que me chamou a atenção esse tema, porque eu estava aconselhando uma pessoa
aí eu, na instrução e no aconselhamento que eu estava dando a ela, eu falei assim: então, a questão é que agora foram muitas coisas, né, na sua vida, etc. E você precisa aprender a criar as raízes e se plantar. Aí essa pessoa ficou olhando para mim assim, e eu vi que ela estava com cara de ponto de interrogação, e aí ela não aguentou e perguntou: mas como assim me plantar e criar raiz? Como se eu estivesse falando a coisa mais absurda, e como se eu fosse um ET, né? Aí eu me espantei, eu falei: mas... Porque eu não estava falando com uma pessoa leiga, nécia, né? Ou seja, uma pessoa ignorante, uma pessoa que nasceu no evangelho ontem, né? Eu estava falando com uma pessoa que, teoricamente, entende princípios, entende o caminhar da vida cristã e a expressão, portanto, da importância do princípio de semeadura, de colheita, de plantio, de enraizamento. E aí, porque é uma pessoa, segundo o que ela me disse, com mais de 20 anos de caminhada com Deus. E aí eu olhei assim, eu me espantei, eu falei: Jesus, Espírito Santo, meu Deus, como assim? E aí o Espírito Santo veio ministrando algumas coisas ao meu coração. E eu vim refletindo sobre isso esses dias. E na madrugada de ontem, eu estava no momento, e o Espírito Santo falou: eu quero que você ministre isso, porque preste atenção, como isso tem sido relativizado, como isso tem sido esquecido, como isso tem sido deixado de lado e bombardeado e sido um alvo de investida do meu inimigo contra o meu povo nessa terra. E eu fiquei impactado com isso. E é sobre isso que eu quero falar nessa manhã. Até porque é uma ocasião bem oportuna. Estamos num culto da família, um culto de júbilo, um culto de domingo, que geralmente é um culto em que o Espírito Santo nos traz para um ensinamento, para a revisão da doutrina, para uma correção de rota, para um ajuste do corpo. Não que ele não tenha liberdade para, na multiforme da sua sabedoria, se manifestar e agir como ele quer. Mas essa foi a visão e a direção que ele nos deu como igreja, e geralmente, via de regra, ele se manifesta dessa maneira e nos guia dessa maneira. Diferente do culto de quinta-feira, que é um culto profético, que é um culto de manifestação dos dons e dos ministérios. Não que no domingo não seja, mas existe um mover diferente do Espírito Santo, em que ele vem e nos traz porções específicas para nos dar musculatura, para nos aparar, para nos ajeitar, para nos podar, para que nós possamos avançar e dar mais frutos e frutos que permaneçam. Amém? Porque eu não sei se você sabia que filho cristão tem que dar fruto e não resultado. Resultado nós já demos. E isso é outro princípio que o mundo fica correndo atrás, inclusive, infelizmente, dentro das igrejas. Pregando e instruindo e ensinando as pessoas a darem resultado. Ah, mas AP, eu não tenho que dar resultado? Não, você já deu resultado. Você tem que manifestar o fruto. Porque a Bíblia diz que em Cristo Jesus nós já somos mais do que vencedores. Qual resultado mais você quer? A menos que você queira reverter teu resultado de vencedor para perdedor. Aí não é dar resultado, é deixar de dar resultado. Tem alguém aqui ou vocês já foram para casa? Achei que vocês já estavam indo assistir o jogo. Já. Glória a Deus. Mas ocorre que a Bíblia diz que nós manifestamos o resultado através do fruto, porque em Cristo nós já somos mais do que vencedores. Amém. E que em Cristo Jesus nós fomos feitos como galhos enxertados na videira verdadeira. O que
que expressa o resultado de um galho que está numa árvore frondosa e produtiva? O que aparece num galho de uma árvore? E o que mais além de folha? Fruto. O galho é fruto. Nós somos como galhos enxertados na videira verdadeira que é Cristo Jesus. E porque estamos enxertados nele, e ele é uma videira verdadeira, frutífera, fértil, então os frutos saem e se expressam nos galhos. Grande revelação, hein? Você nunca parou para pensar nisso, né? E é sobre isso que eu quero falar nessa manhã, porque nós somos plantados para florescer. Porque ninguém permanece de pé, se antes não aprender a permanecer. Então, ninguém permanece de pé, se antes não aprender a permanecer plantado. Que nem diz o AP Sérgio, dá um rap isso, não dá? Plantado. Aleluia! Oh, glória! Existe uma trilha de progressão na nossa caminhada cristã nessa terra, que o Senhor estabeleceu como um princípio, e que é uma grande verdade, que essa geração que está no mundo, não essa aqui, amém? Amém. Glória a Deus. Essa geração que está no mundo, perdida, gemendo e chorando, esperando com grande expectativa a manifestação da outra geração, aleluia, da outra parte da outra geração. Amém. Era um bom momento de você ter levantado a mão junto comigo. Você entendeu o que eu estava fazendo assim? Amém. Eu não sou macaco de auditório, gente. Eu sou profeta. Aleluia. Percebam? Amém? Não estou aqui para te animar. Entenda que eu sou profeta. Amém? Amém. Amém. Aleluia. Então, essa geração que está no mundo, segundo o que a Bíblia diz e fala, gemendo e chorando, esperando com grande expectativa a manifestação da outra geração, amém, aleluia, que anda com velocidade, com constância, com fogo e com glória, marcado por isso, aleluia. Mas essa geração talvez ela não seja, e certamente, talvez ficou na minha parte humana, mas certamente, ela não é uma crise financeira, ela não é uma crise emocional, ela não é uma crise política, econômica. O buraco é muito mais embaixo, meus irmãos, e foi isso que o Espírito Santo ministrou ao meu coração. O negócio é muito mais profundo. Não é uma crise de paternidade,
não é uma crise familiar. A coisa é muito mais embaixo, meus irmãos. Muito mais embaixo. E nós vamos entender por quê. É uma crise. É uma crise de raízes. Aleluia. Porque nós vivemos uma geração que está nesse mundo, que é uma geração dos vasos. Mas que poucos querem ser árvores. Vivermos uma geração de transplantes, porque poucos querem ser plantados. De fato, as pessoas elas querem crescer, mas não querem criar raízes. Querem flores, querem florescer, mas não querem morrer. Quer fruto, mas não quer passar pelo processo de germinação e de frutificação. Quer a colheita, mas não quer o plantio. Ou seja, por consequência, querem e forjam uma autoridade, mas definitivamente não sabem e perderam o que significa submissão. E efetivamente, segundo a estrutura do Evangelho de Cristo, não existe autoridade sem submissão. E autoridade não é algo que se ganha, é algo que se conquista. Querem governar, mas não querem se aliançar. E definitivamente também não existe governo sem aliança. Por isso que está essa bagunça toda. E tudo começa com uma semente. E tudo começa na morte da semente. Abra sua Bíblia comigo em João 12, 24. João 12, 24. Vamos entender um pouquinho isso. Diz assim a palavra do Senhor: em verdade, meus irmãos, quando a palavra está falando em verdade e está falando de novo em verdade, não é que aqui o Senhor era gago ou estava com problema de sinopse ou de cognição. Não estava caducando. Ele estava querendo efetivamente dar ênfase e chamar a atenção para algo extremamente relevante e importante. E ele fala: em verdade, eu lhes digo que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muito fruto. Olha que coisa extraordinária, meus irmãos. A semente, ela nunca revela seu potencial enquanto ela permanece protegida e isolada. Enquanto ela não é plantada. Porque quando ela é jogada na terra e semeada, ela morre. A gente joga a terra em cima e ela morre. E pensa nessa morte, nesse lugar em que ela é jogada e é plantada, que é um lugar que a terra está em cima, suplantou, sufocou, é um lugar escuro, é um lugar de morte, mas é um lugar que gera uma nova vida, uma nova estação. Amém. A estação de vida. Amém. Porque para viver, antes tem que morrer. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Amém.
Pensa na semente do sêmen, no útero da mulher, que é semeada como uma semente, e que é germinada e que gera vida. Como que é o ambiente do útero? É escuro. Glória a Deus. A semente, ela precisa ser enterrada. Ela precisa desaparecer. Ela precisa abrir mão da sua forma atual. Porque a semente não morre para deixar de existir. Ela morre para se transformar. Amém. Glória a Deus. Então a semente ali, assim como na terra, ou no caso do sêmen, ele não morre, a semente não morre e deixa de existir. Quando ela morre, ela se transforma e gera vida. E gera fruto. Aleluia. A morte da semente, ela não é uma derrota e não é o final de uma trajetória. Pelo contrário, é a transição para uma nova trajetória, para um novo tempo, para uma nova estação, em que ela efetivamente vai atingir e florescer para o seu perfeito potencial. Amém. E para aquilo que ela foi criada. Glória a Deus. Aleluia. Então Jesus está dizendo, enquanto a semente insiste em permanecer sendo somente uma semente, presta atenção no que o Senhor está falando. Enquanto uma semente insiste em ser apenas uma semente, ela vai continuar limitada. Ela vai continuar sendo só uma semente. Mas quando ela aceita morrer, quando ela aceita primeiro ser plantada e depois morrer, o que acontece? Ela libera uma árvore, uma floresta inteira que estava escondida dentro dela. Glória a Deus. Aleluia. E ela se transforma e passa a viver todo o potencial para o qual ela foi criada na sua existência. Amém. E agora faz cara de sorriso, de paisagem, isso, de contente, isso assim. É exatamente que isso Deus fez e faz conosco. Entendendo, Senhor? Fala comigo. Existe um Hermínio natural, mas existe um Hermínio que Deus vê. Existe um marido natural, mas existe um marido segundo Cristo. Existe um empresário natural, mas existe um empresário do reino segundo Deus projetou para ser. Existe um pai natural, mas existe um pai segundo os desígnios de Deus, segundo o coração de Deus. Existe uma esposa natural, mas existe uma mulher cheia do Espírito. Era um bom momento para as esposas darem um amém também, glória a Deus. Mas todos esses só aparecem, dão frutos que permanecem depois da morte. Para esses aparecerem e florescerem só depois que a semente morrer. Enquanto não morrer, vocês estão entendendo que Deus está falando de cada área das nossas vidas? Amém. Deus está falando, fala assim, Deus está falando comigo. Amém. Jesus morreu e Cristo ressuscitado multiplicou milhões, bilhões de filhos. Amém. Amém. Acho que você não acredita. Abra lá sua Bíblia comigo em João 3,16. 16. Jesus foi a semente de Deus, meus irmãos. Amém. É por isso que hoje nós podemos estar aqui. Vamos avançar. Luz está chegando ao nosso entendimento. A Bíblia diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu
o seu Filho unigênito. Mas depois da ressurreição, o que aconteceu? Ele já não é mais chamado de unigênito, ele é chamado de primogênito. Olha o que Paulo falou aos Romanos 8:29. Pois os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele, o seu Filho, seja o primogênito entre muitos irmãos. Ele era o unigênito, e foi transformado no primogênito, no primeiro de muitos. Amém. Entendeu? A semente, a árvore e os frutos. O unigênito morreu, o primogênito ressuscitou. Aleluia. Aflorou, frutificou, floresceu. Aleluia. Morre semente e ressuscita árvore com muitos galhos e com muitos frutos. Amém. Esse é o processo natural da vida do ser humano. Jesus tornou-se a semente que produziu uma grande colheita. Nós somos parte dessa colheita, amém? Aleluia. Olha o que Pedro escreveu em 1 Pedro 1:23. 1 Pedro 1:23. Vocês foram regenerados, não da semente perecível, mas da semente imperecível. Quem é a semente imperecível? Cristo Jesus. Mediante a palavra de Deus, a qual vive e permanece para sempre. Nós somos o fruto expresso nessa terra dessa semente, mas também fomos feitos sementes, meus irmãos. Nós somos os frutos expressos dessa semente, mas também somos semente. Você já reparou que quando você come uma fruta, dentro da fruta tem outra semente? Nós somos o fruto, e dentro do fruto tem semente. Aleluia, aleluia. Nós somos a posteridade, os continuadores de Cristo. Aleluia. Olha o que Isaías profetizou, lá em Isaías 53:10. E ele quem? Cristo Jesus. Isaías era o profeta messiânico que teve a revelação da obra da cruz 600 anos antes de ela acontecer, por revelação do Espírito. Olha o que Isaías profetizou: e ele verá a sua posteridade e prolongará os seus dias. Está falando de Jesus. Quem é essa posteridade? Somos nós, meus irmãos. Você é a posteridade de Cristo ou não? Amém. Glória a Deus. Nós somos a continuidade dele, somos membros do seu corpo nessa terra. Somos a sua manifestação, os seus representantes aqui nessa terra, os frutos expressos, vistos e manifestos nessa terra. Somos as sementes que são espalhadas pelo mundo. Aleluia. E toda semente, meus irmãos, tem um detalhe, como eu falei há pouco, ela precisa morrer. A semente só serve e produz aquilo para o qual ela foi criada, se ela for plantada, e se plantada, ela morrer. Mas o que significa morrer? Não é morrermos fisicamente, é morrermos para as coisas naturais, cujas quais esse mundo projeta como plano para o ser humano. É morrermos para o nosso ego, para o nosso orgulho, para a nossa independência. É morrermos para a nossa autossuficiência. É morrermos para a nossa vontade própria. É morrermos para eu faço do meu jeito. Enquanto existir um eu governando, nós nunca veremos Cristo florescendo. Paulo declarou em Gálatas 2:20:
Já estou crucificado com Cristo. Ou seja, cruz é o quê? Morte. Aleluia. Já estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou mais eu quem vive. Cristo vive em mim. Aleluia. Glória a Deus. Mas a semente sozinha, meus irmãos, ela não basta. Depois da morte, ela precisa permanecer e precisa criar raiz. É a trilha. A árvore plantada, Jeremias escreve lá em Jeremias 17, 7, 8 assim: bendito o homem que confia no Senhor e cuja sua esperança é o Senhor, porque ele é como árvore plantada. Ou seja, se você morreu, não é mais você quem vive, é Cristo quem vive através de você. Você é como uma árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor. A sua folha permanece verde, e o ano da seca não se perturba e não deixa de dar frutos. Meu Deus! Meu Deus! Olha o que o texto não diz. Esse texto aqui não está dizendo que a árvore está visitando o ribeiro, não está dizendo que a árvore está passeando perto da árvore, não está dizendo que a árvore está mudando de lugar todo mês, para onde melhor lhe convém, não, ela está dizendo que a árvore está plantada, enraizada, junto aos ribeiros, cujas raízes estão aprofundadas. Aleluia! O segredo não está na água, o segredo está em permanecer plantada. Aí nós falamos velocidade e constância, permanência. E essa é uma grande marca dessa geração que está aí fora. Volatilidade, instabilidade, falta de permanência. Qualquer coisinha, saída pela direita ou pela esquerda. Não está mais como eu quero. Opa! Não está mais como eu achei. Opa! Raiz, meus irmãos, fala de submissão. Porque pensa bem, raiz não aparece. Raiz não recebe aplauso. Raiz não está na vitrine. Raiz trabalha escondida. Raiz fala de governo, fala de permanência, fala de fidelidade, fala de compromisso, fala de constância. Aleluia. E tem essa geração que tem se levantado nesse mundo tenebroso, é uma geração apaixonada por fruto. Nunca se viu tanto em ouvir falar em performance, em resultado, em fruto, mas que tem alergia e repulsa a raiz. Quer milagre, mas não quer discipulado. E meus irmãos, a salvação é de graça, mas o discipulado custa tudo. Quer unção, mas não quer autoridade. Aí faz que nem os caras que foram lá em nome de Paulo, achando que o mundo espiritual é brincadeira. Quer cobertura, que na verdade não é cobertura, que é encobertamento, né? São coisas diferentes. Não quer cobertura, quer encobertar. Mas não quer prestação de conta, não quer dar satisfação. Quer poder, mas rejeita governo. É interessante, porque, meus irmãos, ninguém vê as raízes. Mas, com certeza, todos enxergam os frutos. Amém. Só que os frutos, eles não, e nunca eles se sustentam
nunca eles vão sustentar, não são os frutos que sustentam a árvore. O que sustenta a árvore é a raiz. E por que essa geração não cria raízes? Por quê? Porque raiz precisa de compromisso, precisa de constância, precisa de fidelidade, precisa de profundidade, precisa de tempo, de disciplina, de trabalho. Raiz gera compromisso, e compromisso gera responsabilidade. E responsabilidade, o que acontece? Confronta o ego das pessoas. Aleluia. Responsabilidade confronta o ego. E foi assim que começou-se a relativizar as coisas. Começando pelo homem, pela mulher, com os movimentos de machismo, de feminismo, de emancipação da mulher, aí do casamento, dizendo, não precisa mais se casar, pode juntar, pode ter união estável, pode isso, aquilo, aquele outro. Depois, não precisa mais permanecer casado, se não der certo, separa, está tudo certo, vai cada um para o seu lado. Aliás, é até mais fácil, porque aí não casa, está numa união estável. Quem busca estabilidade é o inferno. Eu já expliquei sobre isso, se não souber depois você entende. Então é a condição da união do inferno, união estável. E aí começa dizendo, já não precisa mais casar, depois já não preciso mais permanecer. E aí depois já o quê? Não preciso mais de família. E aí depois que não precisa mais de família é o quê? Também não preciso mais de igreja. Por quê? Porque a igreja é família. Essa é a essência do evangelho. E depois já não preciso mais de ninguém. Eu me basto. Eu sou autossuficiente. Eu não preciso de ninguém. Nunca uma geração se relacionou tanto artificialmente na geração da inteligência artificial. Se relaciona com cachorro, se relaciona com computador, com a inteligência artificial, com as redes sociais. Menos com gente. Então é a independência que foi sendo romantizada, exaltada pelos meios de comunicação e de manobra de massa. E infelizmente muitos crentes dentro da igreja comendo isso com farinha e achando gostoso. E aceitando esse tipo de coisa dentro das próprias igrejas. Infelizmente. Inclusive o próprio casamento, a própria família ficou banalizada dentro das próprias igrejas. A casa não deu certo, separa, está tudo bem. Confundindo e disfarçadamente fazendo do evangelho de novo, como em toda a história da humanidade não foi diferente, uma religião. Sendo que o evangelho de Cristo Jesus nunca se tratou de religião. Talvez você não tenha lido a sua Bíblia ainda, mas a Bíblia fala que a verdadeira e pura religião é, meu irmão, assiste o órfão e a viúva nas suas necessidades e busca Deus em primeiro lugar na tua vida. Aquele que fala que é religioso, que não refreia a sua língua, a religião dele é em vão. Antes, a pura e perfeita religião é essa. Assista o órfão e a viúva nas suas necessidades. E ame ao seu próximo, como Jesus amou, dando a sua vida por ele. O evangelho de Cristo nunca se tratou de religião. Religião quem criou é o homem. Com precedente e com a falsa ilusão de manipular o homem para levar o homem a Deus, relativizando a obra da cruz,
Porque a obra da cruz não foi suficiente para salvar, para libertar e para purificar dos pecados. Então, vive o homem, não, então o homem está na terra para pagar seus pecados. Não, esse aí está sofrendo porque pagou muito seus pecados, está pagando seus pecados. E várias outras correntes, ensinamentos e doutrinas religiosas, que sob a grande sacada, entre aspas, de querer levar o homem junto para Deus, na verdade, é uma ferramenta do inferno para fazer o quê? Para afastar o homem da essência e do relacionamento com Deus. Porque o evangelho é o quê? Uma estrutura familiar resgatada por Deus em Cristo Jesus, centrada numa relação de paternidade e filiação. Esse que é o evangelho de Cristo. Essa é a estrutura do evangelho. Porque ele rasgou o véu e nos reconciliou com o Pai. Foi isso que Jesus fez. É uma independência que nunca foi um valor do reino. No reino nós somos ensinados a depender de Cristo e um dos outros. Vivemos em corpo, caminhamos em aliança e somos edificados juntos. Como membros de um corpo, auxiliado por todas as ligas e juntas. Paulo ensinou. Devemos crescer juntos, cujo qual Cristo Jesus é o cabeça. E o próprio Cristo viveu debaixo de autoridade. Ele se submeteu ao Pai, ele se submeteu ao tempo, ele se submeteu ao processo, até a cruz ele se submeteu. Porque quem não aprende submissão, nunca vai experimentar exaltação e frutificação. Não tem como. Pode até parecer, mas é propaganda enganosa. Desconfie. Nem tudo aquilo que reluz é ouro. E nós precisamos entender, meus irmãos, algo que era exatamente, inclusive, que eu estava contextualizando com essa pessoa. Que o Senhor instituiu nessa terra e que é uma das principais, um dos principais alvos de bombardeamento e de relativização do inferno nessa terra, para enfraquecer e para individualizar os membros do corpo, chamado igreja, que era exatamente o que eu estava falando com essa pessoa. Igreja foi algo instituído e criado por Deus na terra, para a edificação do corpo, para o crescimento do corpo, conjuntamente, corporativamente. Está lá em Atos, leia a sua Bíblia. O povo congregava nas sinagogas e nas casas. Esse é o formato da igreja primitiva que Deus instruiu e deu de estratégia para o homem na terra ser edificado, ser plantado, criar raiz, frutificar, crescer, multiplicar, sujeitar, dominar e governar nessa terra. E não tem nada que ver com religião. Tem que ver com o princípio que Deus instituiu para favorecer o fortalecimento, o crescimento, a frutificação, o florescimento do homem na terra. A igreja local não é um lugar para a gente frequentar. É um lugar para a gente ser plantado. Porque é na igreja que nós somos corrigidos, somos disciplinados, somos confrontados, somos curados, somos libertos, que nós crescemos. Nós somos direcionados, somos instruídos. É na igreja. É aqui que nós criamos raízes.
Quem vive mudando de solo nunca cria profundidade. Quem vive arrancando a raiz nunca vai suportar a tempestade, meu irmão. A igreja não é uma instituição religiosa. Juridicamente, segundo a lei dos homens, ela é, mas espiritualmente, segundo a lei e o princípio espiritual, ela nunca foi e nunca será. Não se trata de uma instituição religiosa. Se trata de uma estrutura espiritual instituída por Deus nessa terra para a edificação do corpo. Aleluia. Corpo, membros do corpo, é para a edificação do corpo de Cristo. É um princípio, uma estratégia que Deus deu, que Deus implantou na terra, para que nós vivêssemos. Ah, mas isso, então, mas e o meu secreto e o meu devocional com Deus? Amém, meu irmão. Ah, mas e nas casas? Amém, meu irmão, minha irmã. Uma coisa não substitui outra, uma coisa não é mais importante que outra. Uma coisa não é melhor ou pior que outra, uma coisa complementa a outra. Nós temos que ter secreto e vida com Deus, devocional com Deus todos os dias, e isso traz um tipo de edificação, um tipo de crescimento, mas como também nós precisamos ter a comunhão com os santos, a edificação corporativa, como Paulo falou. Quando vos reunis nas sinagogas ou nas casas, uns têm salmo, outros têm palavra de conhecimento, outros têm palavra de sabedoria, outros têm profecia, outros têm revelação, outros têm interpretação, e todos os dons, os 9 dons espirituais do Espírito Santo, os 5 dons ministeriais de Jesus Cristo e os 7 dons inspiracionais de Deus, todos os dons são para a edificação do corpo de Cristo. Essa é uma palavra de doutrina, é uma palavra de ensinamento. Que a maioria não quer escutar. Mas Paulo falou que chegaria um tempo que aqueles que estão dentro da igreja teriam comichões nos ouvidos. E não mais se curvariam, não mais se disporiam para escutar sobre a sã doutrina. Por quê? Porque quer fruto, mas não quer criar raiz. Quer ser plantado, mas não quer morrer. E repito, quem vive mudando de solo nunca cria profundidade. Constância, velocidade, constância. Próxima vez que você cantar essa música, presta atenção no que você está cantando. Se essa é a marca mesmo que você está imprimindo em você, para essa geração. Constância. Vivem uma geração que vive levada por vento de doutrina de demônio, inconstante, infiel, insubmisso. Qualquer ventinho muda. Mas tanto nas casas quanto na igreja local. Foi a estratégia e o princípio que Deus instituiu para a nossa edificação. Isso é uma das coisas que o inferno mais tem relativizado e implantado na cabeça dos crentes, meus irmãos. Não é daqueles que estão fora, não. É dos crentes. Aqueles que estão fora nem entendem isso. Relativizando a importância da igreja local. Graças a Deus, a gente não prega placa de igreja, a gente prega a igreja de Cristo na terra. Aleluia. Porque a nossa visão é de reino. Amém. E graças a Deus que tem uma igreja em cada esquina hoje, tem mais igreja que padaria. Não sei se você sabe, só aqui na cidade de Barueri tem quase 600 igrejas. Mas Jeremias continua dizendo lá, ó o resultado de quem vive se arrancando as raízes, quem vive mudando de solo. Vamos voltar ao que Jeremias disse aqui.
Tem aí o texto de Jeremias que eu citei, 17:7. Quem confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor, é como árvore plantada junto aos ribeiros de água. Estende as suas raízes para o ribeiro. Nunca receia quando vem o calor. A sua folha permanece verde. E no ano da seca, não se perturba e nem deixa de dar fruto. Está falando do ano da seca. Ou seja, na adversidade, nas circunstâncias difíceis, na pancadaria, no dia mau. Se você tiver plantado junto aos ribeiros de água, você não vai deixar de dar fruto e nem vai deixar de florescer. Amém. Porque a tua fonte, a tua origem não são as circunstâncias, não é o governo, não é a economia, não é a religião, não é nada disso. É Cristo Jesus. Amém. A fonte inesgotável. Amém. Aleluia. Aleluia. O resultado, Jeremias continua dizendo, não teme quando vem o calor. Observe, o calor vai vir, a seca vai vir, a tempestade vai vir, o vento vai vir, mas a árvore vai permanecer. Não é porque a árvore é forte, é porque ela está plantada e tem raiz. Aleluia. A árvore que é plantada e tem raiz, ela permanece. E é exatamente isso que nós vemos no ensino de Jesus, lá em Mateus 7, 24 e 25. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. Jesus nunca prometeu a ausência de tempestade. Ele sempre prometeu permanência. Aleluia. E mesmo que todas essas adversidades ocorram, o que vai acontecer? Não vai sucumbir. Aleluia. Aleluia. E talvez hoje o Senhor esteja nos perguntando se a gente quer apenas frequentar ou se a gente quer ser plantado, se a gente quer apenas flor, ou se a gente quer morrer primeiro, se a gente quer fruto apenas, ou se a gente aceita criar raiz. Porque, vamos lá de novo, no reino, quem morre, floresce, quem cria raiz, permanece, quem permanece, frutifica. Amém. Mesmo fora de tempo, mesmo na tempestade, mesmo na seca, permanece frutificando. Aleluia. Aleluia. E quem frutifica, multiplica. Aleluia. Porque são frutos sadios, são frutos que permanecem. Aleluia. Aleluia. Amém ou ai de mim? Amém. Glória a Deus. Essa é uma mensagem de salvação. Amém? Amém? Como falam os padres na igreja católica, falam palavra de salvação. Aí todos falam graças a Deus. Amém? Amém? Ai! O pastor não me cumprimentou. Vou embora da igreja. Ai, porque o irmão pisou no meu calo. Vou embora da igreja. Ai, porque a música está muito ruim. Vou embora da igreja. Quem? É brincadeira, mas é sério. É brincadeira, mas é sério. Isso é real. Isso é real. Entenda, não foi, isso não é clichê, não é conversa de pregador ou de pastor ou de ninguém, meu irmão. Se você entende o mundo espiritual e entende minimamente as coisas espirituais, você vai entender que, ou pelo menos deveria entender, ou deveria saber e deveria agir dessa maneira, que você
não vai para uma igreja para frequentar uma igreja simplesmente porque é mais legal, porque tem mais estrutura, porque o pastor é mais bonito, porque a irmã é mais legal, porque o círculo de oração, porque o departamento não sei o quê, porque isso, porque aquilo, porque aquilo. Não! Existem 500 mil tipos de igreja, 500 mil maneiras de se manifestar e de se fazer a multiforme sabedoria de Deus. Graças a Deus por isso. Pela diversidade, pela multiforme sabedoria de Deus agir e se manifestar. Mas não é isso, não deve ser isso o fator de decisão, de permanência, de constância, para nós nos plantarmos, sermos plantados numa igreja, porque espiritualmente não é assim que acontece. Verdadeiramente não somos nós que vamos, é Deus que nos envia e nos planta, porque existe um solo específico para cada tipo de semente, e isso tem a ver com o nosso chamado, tem a ver com o nosso propósito, tem a ver com a nossa missão de vida. Amém. Porque as unções que Deus confia é aquilo que atrai a semente. Não sei se você sabe, para todo tipo de agricultura, não é qualquer solo que pode receber qualquer semente, não é qualquer semente que pode ser jogada em qualquer solo. Tem solos que são específicos e são melhores para determinados tipos de semente. E que se você plantar uma semente no solo errado, vai dar ruim, porque ela não vai germinar, e não vai frutificar, e não vai crescer, e não vai ter vida. O que isso quer dizer? Com o mundo espiritual, o que isso tem a ver com a igreja? Tudo! Porque não somos nós quem vamos, nós somos enviados pelo Espírito para ser plantados numa igreja local, embaixo de uma visão, embaixo de uma cobertura espiritual, embaixo de uma unção que Deus confiou, que vai juntamente com aquilo que Deus depositou na minha vida, contribuir para o avanço do reino, não só da minha vida, mas para de todos os irmãos que vêm e que virão a fazer parte daquela igreja local, daquela visão, daquela unção, daquele propósito. Amém. E isso tem que redundar para a glória de Deus, para a expansão do reino. Aleluia! Então, se Deus te plantou na igreja, por que você se arranca? Se você tem essa consciência, você precisa ter constância e permanência. Porque, como eu falo, não existe igreja perfeita, meu irmão. Se você quer uma igreja perfeita, seja você o primeiro a sair dela. Porque a hora que você estiver lá dentro, ela já se tornou imperfeita. A hora que eu estiver lá dentro, ela já se tornou imperfeita. Igreja é feita de gente. E onde tem gente, tem problema. Tem desafio. Porque todos nós, a começar pela liderança, está em processo. Como o apóstolo Paulo falou, não julgo que tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, eu continuo seguindo em frente. Então a unção atrai, a unção estabelece, a unção faz com que permaneça e faz com que desenvolva aquilo que tem a ver com o meu chamado. E é essa consciência que nós precisamos ter.